Então, continuaremos a nossa aula agora com a nossa disciplina de Geografia. Em Geografia, nós vamos estudar sobre as cidades. Cidades planejadas e cidades que são desenvolvidas espontaneamente. As cidades planejadas são cidades que foram toda programada para ser construída. Ela teve a planta de construção e tudo foi construído em seu determinado lugar, com suas medidas corretas, com seus tamanhos corretos, suas divisões de ruas corretas. E as cidades espontâneas são cidades que são desenvolvidas de acordo com o aumento da população, onde ruas são abertas de qualquer forma, não tem organização nenhuma, né? São mal pavimentadas, são ruas sem saneamentos básicos, casas posicionadas em locais errados e assim por diante. Então, cidades planejadas são cidades organizadas. Cidades espontâneas são cidades desorganizadas. Então, venha para a nossa aula e vamos entender um pouquinho mais sobre essas cidades. Agora, na nossa página 4 do módulo de Geografia, tem um trecho de um livro chamado Cidades Brasileiras. Nós vamos ler juntos para a gente compreender um pouquinho desse texto. Então, pegue o seu módulo e acompanhe a leitura comigo. Venha! O povoamento do Brasil começou logo após a descoberta, com os acampamentos que os portugueses ergueram no litoral, nos lugares onde encontraram madeira de boa qualidade para comercializar na Europa. 30 anos depois, vários povoados pontilharam o litoral ao redor das plantações de cana-de-açúcar. Os outros nasceram distantes da costa, em áreas de mineração, de criação de gado, burros e cavalos, ao redor do pouso dos viajantes e juntos de portos, fortes à margem de rios. Com o passar do tempo, graças ao trabalho de indígenas, negros e portugueses, esses povoados se transformaram em vilas. Muitas vilas ficaram paradas no tempo. Outras se tornaram cidades médias, depois grandes e finalmente metrópoles que exercem influência sobre a vasta área e participam da economia mundial. Então, agora que nós já lemos, né, esse trechinho aí do livro, o que nós iremos fazer? Nessa mesma página 4, tem um questionário que é para ser debatido entre eu e vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que nós conseguimos ler aí no texto? Então, vamos lá. Nessa primeira questão, que é na letra A, pergunta como surgiram os primeiros povoados do Brasil e qual era o objetivo dos portugueses erguerem acampamentos nesse local. Então, como nós vimos no texto, os primeiros povoados do Brasil foram no litoral brasileiro. Então, eles começaram a se fixar ao redor do litoral brasileiro. Isso mesmo. Só que, qual era a intenção deles se localizarem ali, ficarem ali? Eles iam em busca de madeira boa, porque eles queriam comercializar essa madeira para a Europa. Então, ali eles ficavam mais próximos da madeira, onde eles poderiam fazer esse comércio, essa comercialização da madeira, para que eles lucrassem com isso. Agora, vocês vão escolher um lápis de cor, da cor que vocês preferirem. Pegue ele e vamos sinalizar no texto as atividades econômicas que contribuíram para o surgimento e desenvolvimento de vários povoados no Brasil. Vamos lá? Com o seu lápis de cor que você está na mão, agora nós vamos pintar as 4 atividades econômicas que contribuíram para o desenvolvimento dos povoados, o desenvolvimento e o crescimento dos povoados. Então, vocês vão procurar lá no texto sobre agricultura, a atividade econômica da agricultura, que é a parte onde diz sobre a plantação de cana-de-açúcar. Pinte lá no texto a parte que diz sobre a plantação de cana-de-açúcar. Depois, a pecuária, que é a criação de gados, a criação de animais. Pintaram? Depois, o extrativismo, que é a pesca dos rios, a mineração, isso mesmo, pintaram? E por último, o comércio, que era pousadas para os visitantes.
Então, vocês irão pintar 4 atividades econômicas: agricultura, pecuária, extrativismo e comércio. Pronto? Com o passar do tempo, as cidades elas vão se desenvolvendo. Então, elas iniciam como povoados e com o seu desenvolvimento ela chega até as cidades. Então, primeiro, as cidades, quando elas são pequenininhas, eu chamo ela de povoado. Com o passar do tempo, ela se desenvolve um pouco e se transforma em vila. E depois, com todo o seu desenvolvimento e crescimento, que ela se torna cidade. Isso mesmo. Complete essa setinha aí com a palavra cidade. E agora eu quero saber da sua opinião. Será que todas as cidades brasileiras cresceram de forma espontânea? Acredito que não, né? Algumas cidades brasileiras foram planejadas, como é o caso da cidade de Brasília. Isso mesmo. A nossa cidade, a cidade de Bom Jesus da Lapa, não é uma cidade planejada. Nós percebemos, né, pelo saneamento básico, pela pavimentação das ruas, por casas que são construídas em algumas ruas, umas na frente, outras atrás. Não tem um posicionamento de casas nos seus locais corretos. Ruas sem saídas. Então, algumas cidades sim foram planejadas, outras não. Para finalizar a nossa aula de geografia, vocês agora irão fazer a leitura das páginas 5, 6 e 7, que irá falar sobre as cidades brasileiras. Então, faça a leitura do texto. No seu caderno de geografia, você vai sinalizar para mim as partes que mais chamou a atenção. Quais são as partes mais importantes desse texto que você acabou de ler? Depois que terminar, tire a foto e manda para mim, que eu quero ler o texto que você criou com as partes principais do que você leu. Lembrando que a nossa atividade no caderno primeiro deve iniciar com o cabeçalho. Isso mesmo. Mais uma rotina de estudos acaba por aqui e até a aula de amanhã. Tchau!